Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa toda segunda, começando bem uma segunda friozinho, mas hoje o programa está sensacional, vai acontecer de uma forma sensacional. Você compartilha aí o nosso canal com seus amigos, porque os seus amigos, seus contatos também são muito importantes. Hoje, mais uma vez, a presença do Padre Ângelo conosco, para a gente promover um debate interessante como todos os outros. E também, claro, não pode faltar a presença do criador desse quadro, que é o João Paulo Teixeira, da RSU TV e Rádio. Boa noite, Padre Ângelo. Está sem áudio, Ângelo. Boa noite, Beto. Boa noite, João. É com prazer que a gente está aqui de volta no programa. Era já pode ter sido a semana passada, mas a memória não funcionou direito e não deu certo. Mas estamos aqui para conversar um pouco sobre a realidade que nós estamos vivendo, até iluminando isso com a fé. Bacana, então. Boa noite, João. Boa noite, Beto. Boa noite ao nosso convidado, Padre Ângelo. Boa noite, Ralian. E boa noite a todos e todas da comunidade RSU. João, para a gente já iniciar, semana que foi, semana que vem, ou tu queres antes fazer alguns agradecimentos aí aos nossos colaboradores? Vamos fazer os agradecimentos, Beto, e antes de qualquer coisa, lembrar aqui a comunidade, para quem não acompanhou, que nesse último sábado nós tivemos aí em Morro da Fumaça, mais precisamente às 19 horas, o relançamento do livro do Beto Madeira, né? Um belo ato, um belo evento, uma coisa muito calorosa, amorosa, de pessoas apaixonadas uma pelas outras, né? Que coisa bonita. É por isso que eu acredito, Beto, nesse país, né? Porque a gente percebe que essa nação é formada por uma maioria que compreende a importância do amor, a importância da boa convivência, das boas relações, né? É esse jeito brasileiro de se viver e de ser que mantém vivo a nossa esperança. E aí, Beto, o relançamento do teu livro é uma demonstração assim de como é possível reunir as pessoas em torno de projetos transformadores, né? Em torno de projetos esperançosos, mas não aquela esperança, né, de ficar sentado esperando que alguém faça alguma coisa, né? Mas o esperançoso, como disse o Paulo Freire, de esperançar, né? De ter esperança com base em práticas libertadoras, em comportamentos, né, que intervêm na sociedade, na vida das pessoas, no sentido de buscar transformações, e transformar para melhor, lógico, evidente, né? Então, Beto, quero reiterar aqui, né, os nossos agradecimentos por essa brilhante contribuição enquanto escritor, né, e poeta, né, que nós temos aqui na região sul, nascido, cravado a sua raiz, esse Beto Madeira, né, em Morro da Fumaça para o sul e para o país, né, e para o mundo, né, porque a gente sabe que a rede social ela alcança todo o planeta Terra. Parabéns, Beto, muito boa iniciativa, muito boa mesmo, bacana. E matei a saudade de muita gente, Padre Ângelo. Inclusive, matei a saudade do Padre Carlos, o Padre Carlos Wecker, que fazia tempo que eu não via o Padre Carlos. E o Padre Carlos, né, que surpresa agradável, estava lá com a gente para também render homenagem ao nosso mais novo escritor da região. Que bom, parabéns. Não sabia dessa, mas que bom. Fico feliz de saber, né, que nós temos aí à nossa frente um escritor que leva a sua mensagem não só no ar pela televisão, mas também pela escrita, né, que é muito importante, que permanece. Obrigado. E aí então, Beto, vai aqui também os nossos agradecimentos, né, a todos que contribuem, inclusive financeiramente para o canal. E aí quero lembrar aqui o nome da Sônia Correia, do Constantino, do Gilmar Axé, do João Sabino, da Regina Teixeira e do Nilson, que nesse final de semana completaram 39 anos de casamento.
E quero lembrar aqui, então, relembrar, né, reiniciar aqui a lista dos nossos colaboradores da RSul TV. E aí preciso lembrar, então, o nome da Sônia Correia, do Constantino, do Gilmar Axé, do João da Silva, da Regina Teixeira e do Nilson, do Miguel, do Zé Antunes, do Edson, o Japa, do Quissuco, o Vanderlei, a Regina Estela, o Valbert, o Babo, o Chico, Odilon Correia, o nosso também colaborador Laércio Silva, o Matusa, a Andréia e o Flávio, que também tem programa aqui na RSul, o Jorge Gomes, o Jorge Bueira e o Milton Mendes de Oliveira. A todos vocês que são assinantes, que integram o canal, o nosso muitíssimo obrigado. Façam isso, nos ajude a levar essa conversa de hoje, uma conversa importante, onde você precisa conhecer o que está acontecendo, saber um pouquinho mais do que está acontecendo, tanto na nossa região, como também no Brasil e no mundo. Jorge, o presidente que está aí, que não merece nem chamar o nome, ele disse que não iria demarcar um palmo de terra dos indígenas. Quer dizer, a vontade do governo é que eles desapareçam, que eles morram, e por isso não se envolve em questão de chacina que tem de indígenas, tem muitos deles morrendo de depressão, né? E o governo deve estar satisfeito com o que está acontecendo com eles, né? Porque a verdade é que, para os que estão hoje no poder, os indígenas são um estorvo, porque estão na terra, né, e não produzem como eles querem que produzam. E, na verdade, são os indígenas que cuidam de nossas terras, que cuidam da natureza, que preservam, né, a natureza. Então, é muito importante essa reflexão que o João está fazendo. Eu quero fazer um agradecimento à Lourdes. A Lourdes está dizendo o seguinte, estava assistindo ela e o Zé Golino aqui de Morro da Fumaça. Estão dizendo o seguinte, em primeiro lugar, dizendo que o Padre Carlos é o xodó da cidade de Morro da Fumaça, porque é pároco aqui. E está dizendo que o time hoje é bom, tá? Aí com o Padre Ângelo, o João Paulo, o Beto Madeira. Então, obrigado, Lourdes. Foi o Luciano Flores. O Luciano Flores dizendo que o time é bom. Muito obrigado. Obrigado também à Bruna, né? Que está conectado conosco. Bem, Padrinho, vamos ao tema de hoje, então? Tá. O Beto, até aproveitando já dentro do programa, o que aconteceu na semana, eu acho que tem dois fatos que são importantes trazê-los presentes, que foi a morte do Genivaldo lá em Recife, né, pela Polícia Rodoviária Federal, que covardemente, né, matou uma pessoa com problemas psíquicos, né, em câmara de gás, né, meu Deus. Prendendo, colocando aquele senhor Genivaldo, de 38 anos, com problemas psíquicos, no porta-mala do carro, né, no carro da polícia, e jogando spray de pimenta e gás lacrimogêneo, montando ali uma câmara de gás e sufocando uma pessoa, né? Inclusive, o mundo inteiro ficou chocado com o que a Polícia Federal fez. E o outro fato que também foi marcante, também em relação à violência, né? A chacina do Rio, da Vila Cruzeiro, em que 23 pessoas foram assassinadas, gente inocente, trabalhadora, uns que tinham passagem da polícia, outros que não tinham nada, e a polícia simplesmente chacina isso. E não se pode isolar que, inclusive, o próprio poder executivo, né, que estava no comando, se deu o luxo de elogiar a polícia que tomou essa posição, que fez cometeu esse crime. E aí a gente tem que ligar com outras questões que o governo tem interesse em que a população se revolte, que a população fique chocada, porque ele está preparando o golpe, né? Ele quer dar um golpe. E aí isso tudo faz parte, porque enquanto isso, a militância dele vai se armando, vai se organizando, vai pegando armas, comprando armas, para amanhã, né, poder dar o golpe que ele está planejando. Então, nós temos que estar muito atentos
a isso que está acontecendo no nosso dia a dia. Inclusive, no encontro de empresários em São Paulo, ele fez uma vergonheira de novo, né? Voltando sempre a criticar o Supremo Tribunal Federal, as eleições, o PT, os comunistas, né? Em vez de estar falando de coisas importantes que seria de abordar numa reunião de empresários, ele coloca o Brasil numa situação muito complicada. Um forte abraço para o Luciano, que está comentando, dizendo que esperamos mudar esse governo. Vai ser mudado, claro que vai, eu não tenho dúvida. Um abraço para todos vocês, para Lourdes, para Sônia Correia, enfim, para todas e todos vocês que estão nos acompanhando. João, acho que agora vai dar certo, João. Agora vai estar tudo tranquilo. Eu acabei mudando de lugar aqui na casa para ver se eu fico mais perto do sinal aqui do roteador, né, que você diz, né, Beto? Uhum. Mas tem algum problema. Já no último programa deu umas quedinhas também. Vou tentar me manter por aqui, nesse lugar aqui onde eu estou, que eu acho que tem o sinal pega melhor. Mas, Padre Ângelo, nós, nesse programa de hoje, né, como tema geralzão, assim, né, um super tema, a gente trabalha da fé e a vida. E aí, enquanto fé e vida, e no nosso caso aqui, enquanto cristãos, nos cabe, quem sabe, refletir um pouco, né, Padre, sobre o momento que a gente está vivendo, né? Essa situação, esse caldo social todo, né? Que situação é essa nossa, onde a maior parte da população fica exposta a isso. Porque os nossos dirigentes, assim, no decorrer da nossa história, nesses 524 anos, 22 anos, né, de país, sempre foram abusados, né? Sempre foram abusados, prepotentes, sempre pensaram o país e o Estado, né, para seu próprio benefício, colocando a maioria da população como serviçais, né, para atender os seus interesses. Mas, nesse último período, a coisa está ficando fora né, se é que algum tipo de violência possa ser admitido, né? Mas o que vem acontecendo no Brasil parece que virou a terra a terra do João sem dono, né? Todo mundo faz o que quer, todo mundo apronta, ninguém respeita ninguém leva em consideração nenhuma situação, né? Aí você colocava muito bem, né, Padre? Aquele jovem lá de 33 anos, né, o Edivaldo, né, que foi assassinado da forma como foi ali pelos 2 policiais rodoviários, isso demonstra bem o nível de abuso que algumas pessoas estão possuídas, estão tomadas, a ponto, assim, de gente filmando, gente fotografando, e os caras simplesmente torturam e tiram a vida de um ser humano como se não tivesse que dar explicação para ninguém. Eu faço, aconteço e não devo nada a ninguém. Isso inspirado, né, por um maluco, inspirado por um presidente da República estúpido, completamente dissociado de todas as boas intenções, voltado apenas para o ódio, para a vingança, para a perseguição, para a guerra, para o confronto entre os seus filhos, entre pais e filhos, entre homem e mulher, entre branco e preto, entre velho e novo. Padre, onde é que nós estamos errando para que a gente permita que as coisas cheguem nos níveis que nós estamos nos deparando nesse momento histórico? Vamos refletir um pouco sobre isso? Pois é, João. Até uma pergunta muito importante que você está fazendo, mas não é nem muito fácil de responder. Eu vejo assim que nós estamos num abuso de Deus. O presidente inominável, psicopata, né,
fica usando o nome de Deus como se fosse alguém que está mais ou menos a seu serviço. A religião está sendo hoje usada para ser ópio do povo. Como dizia o Marx antigamente, né? A religião está sendo ópio do povo. Ele se apresenta uma religião que não tem compromisso nenhum com uma realidade, com uma transformação que precisa acontecer. Então, Cristo dá a sua vida, ele morre por uma causa, e nós ficamos apenas olhando para uma realidade e vivendo uma religião que não tem compromisso, que não se envolve com política, que não se envolve com problemas, né? E são poucos aqueles que realmente assumem a sua fé como um compromisso libertador, transformador, como um compromisso que vai criar essa nova humanidade, esse reino, implantar o reino. E aí eu vejo que, infelizmente, o presidente da República, com o jeito que ele tem de deboche e de populismo, ele consegue usar o nome de Deus e com isso, enganar, né, muitos dos fiéis, que às vezes até com certa razão e com vontade acabam achando que ele tem razão, que ele está certo. E, infelizmente, né, dentro das religiões, eu digo, acho que todas, a católica e as evangélicas, né, se vive e se dá cobertura, né, ao que se vem fazendo para convencer o povo, né, a estar do lado de quem, infelizmente, está fazendo um mal para o Brasil, que está fazendo o nosso presidente. Não é fácil, João, de analisar realmente o que está acontecendo. Acho que falta a nossa religião, as religiões, infelizmente, estão anunciando um Jesus que não tem quase nada de evangelho. Não é Jesus que é criado a partir dos interesses pessoais, né, dos objetivos pessoais, e não da realidade do evangelho. Padre Ângelo, estamos vivendo uma falsa profecia nesse momento. Porque na Bíblia, deixa eu tocar aqui num ponto que eu achei importante, né? Porque hoje nós ainda, para nós adquirir a fé, a gente, no momento que a gente percebe que está precisando elevar a nossa fé, a gente procura principalmente a Bíblia, se conectar com a Bíblia e com o passado, o histórico de Cristo. E falava muito dos falsos profetas, das falsas profecias. Estamos vivendo isso? Não entendi, Beto. Estamos vivendo falsas profecias? É o que mais existe por aí, né? Pessoas que ficam falando em nome de Deus que não é verdade. E pregando uma religião alienante, né? Se nós olharmos a vida religiosa que se propõe, muitos católicos e evangélicos, é uma religião voltada para cima, uma religião que não se compromete com uma realidade, é uma religião que desliga a vida, o dia a dia, né, o compromisso da construção do reino, apenas com uma religião que não diz nada com isso, uma religião que me leva a viver olhando para cima. O Papa Francisco diz uma carta que ele escreveu sobre a santidade, ele disse que ser santo não é vidrar os olhos olhando para cima, né, e ficar com os olhos vidrados lá como se estivessem em êxtase, mas que ser santo é assumir a realidade do dia a dia e construir um mundo, né, segundo o projeto e a proposta de Deus. E aí surgem esses falsos profetas que se dizem em nome de Deus. Isso, eu repito, não é só em outras religiões, é na nossa Igreja Católica também, né, que ficam aqueles que ficam anunciando uma religião que não tem nada a ver com o compromisso evangélico, né, mas que é uma religião criada
por pessoas fazer bem, porque o que importa ali é que as pessoas se emocionem, que as pessoas sintam, que as pessoas, né, aliviem a sua consciência, mas não tem nada a ver isso com o compromisso pelo qual Jesus deu a sua vida, né? Pelo qual ele morreu, porque ele morreu como fruto de uma situação política, de um compromisso político de transformação e de libertação da humanidade, da sociedade. Então, surgem esses que ficam anunciando, centralizam, às vezes, em 2 ou 3 questões, e quem é contra isso já é contra o próprio Deus. Né? Se disser alguma coisa em defesa, em situações, né, referentes à vida, ao aborto, por exemplo, aí isso já está no inferno. Né? Mas depois as pessoas ficam aí morrendo de fome, né? Ficam aí sendo assassinadas, perdendo o seu direito de viver, de morar, de se alimentar, e aí não tem compromisso nenhum. Né? Tem compromisso só com aquela situação de vida antes do nascimento, tá? Na sua concepção. Então, a gente tem que ser coerente, defender a vida desde o seu nascimento, desde a sua concepção até a morte, e defender em todos os sentidos, não apenas no momento em que a pessoa é concebida, mas defender sempre a vida. E aí, em outras situações também, se assume essa mesma posição de defender situações isoladas e não no projeto de vida, que é a vida em abundância, né, que Jesus veio trazer. No Evangelho de João 10:10, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é a vida aqui na Terra, uma vida bonita para todos. Né? Ontem a gente celebrava a festa da Ascensão, e a festa da Ascensão vem dizer bastante isso. Né? O Cristo que vai ao Pai e diz assim: não, agora vocês vão ser minhas testemunhas. Eu vou mandar o Espírito para que ele esteja com vocês, inspire, mostre o caminho e caminhe com vocês. Mas vocês são minhas testemunhas, e testemunha é aquele que testemunha a vida do próprio Jesus com a própria vida. Agora, os continuadores da missão dele somos nós que estamos aqui, né? Assumindo a posição dele. E pela posição que ele assumiu, ele foi morto, ele foi perseguido, né? Ele se amava toda hora para ver como é que eles vão matar esse cara que está nos incomodando. Né? E nossa fé, normalmente, não incomoda ninguém. Né? A gente prega uma religião que agrade a todo mundo. Né? E aí, o que tem a ver isso com o Evangelho? O que tem a ver isso com Jesus Cristo? Né? Os profetas, todos eles foram perseguidos. Né? Os que não foram mortos foram perseguidos. E nós, ninguém sofre, né, pelas posições religiosas que tomam, exatamente porque são posições dúbias, né? Não são posições de firmes diante da realidade, da questão da violência, a questão das leis, a questão da educação, a questão da saúde e por aí afora. Né? Então, realmente, nós temos que refletir bastante essa questão que o João levantou, né? Essa questão religiosa de ter uma religião que realmente nos comprometa a uma transformação social e não apenas, né, a uma satisfação egoísta, pessoal, emocional, né, de cada um. Muito bem, muito obrigado ao Mário Stenbach, que está conosco, muito obrigado ao Djalma Fragnani, muito obrigado a Luzia, que está nos assistindo. Muito obrigado a todas e todos vocês que estão aí do outro lado. O Luciano está dizendo o seguinte: padre, reza aqui por nós de Criciúma, porque a coisa aqui está feia. Faça orações por nós aqui, porque a coisa aqui não está boa. João, mas aí o padre vai poder nos ajudar, o padre Ângelo vai poder nos ajudar também nessa reflexão. Queres colocar aquele vídeo agora para a gente dar para a gente fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo também em Criciúma? Mas aí eu acho que a gente sai um pouco fora do então, tema que então tá certo. Então tá certo. Fica contigo, é contigo a palavra. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Luciano, porque volta e meia a gente se encontra aí nas reuniões, nos eventos,
e ele me cobra. João Paulo, tu nunca manda um abraço, né? E então fica aqui o meu abraço. Mas o Padre Ângelo, uma coisa assim que eu acho que a gente poderia falar que nos ajuda a refletir, né, sobre o que estamos conversando. Dom Helder Câmara, né, ele dizia muito bem isso, né? Quando eu reparto pão aos pobres, eu sou visto como um santo, né? Dizem que eu sou um santo. Quando eu falo sobre as causas que produzem a pobreza, aí me chamam de comunista. Né? Então, quando ele fala daquilo que provoca, que produz a miséria, a desgraça da maioria, aí então ele sai da sua condição de santo e passa a ser uma escória da sociedade. Então, eu acho que é um pouco isso. Está faltando a nós essa postura, e postura de homens e mulheres convertidos, né? Convertidos ao Evangelho, convertidos ao projeto de Jesus Cristo, né? Que nunca foi fácil estar do lado da verdade, da justiça, né? Da busca da partilha, da igualdade. Nunca foi fácil amar. Amar é difícil, né? É difícil, porque amar, né, implica renunciar-se a si mesmo, né, querendo ver o outro bem, querendo ver o outro melhor, né? Então, essa hipocrisia toda, né, que a gente faz, né, não a gente, porque eu acho que nós três que estamos aqui, esses que nos acompanham, e uma boa parte da nossa sociedade brasileira e até no planeta, a gente sabe que existe muita gente boa, muita gente, né, que se preocupa, que chora com a dor do outro, que partilha o que tem com o outro, a gente sabe. Então, também não é justo a gente colocar sobre os ombros da gente todos os males desse mundo, né, todos os defeitos. Porque que culpa tenho eu, né, em relação às pessoas que foram iludidas, enganadas e votaram nesse estrupício que está aí? Eu não tenho responsabilidade nenhuma, né, com o equívoco dessas pessoas. Também não tenho nada a ver com aqueles que votaram nesse estrupício que está aí, consciente de que ele era o que é. Um miliciano, uma pessoa ligada a quadrilhas, uma pessoa que faz homenagem a assassinos de aluguel, a uma pessoa que permite o seu filho namorar com filhos de milicianos, de assassinos, e que acha isso tudo muito normal, porque um filho da gente, uma filha da gente, quando a gente sabe que está próximo de alguém assim que não tem boa conduta, a gente procura divertir, a gente chama a atenção. Olha, filho, olha, filha, o pai não tem boas informações a respeito de fulano, de fulana, então a gente adverte. Esse não, esse faz o contrário, esse fica feliz, esse celebra, né, fica feliz, porque esses se identificam, têm semelhanças, e eu não me assemelho, e acho que Padre Ângelo, acho que Beto, acho que Halian, e acham que todos vocês que nesse momento estão nos acompanhando aqui na R Sul, vocês não compartilham com isso. Duvido que aqui entre nós exista um só, que concorde com o que aqueles dois policiais rodoviários fizeram, né, com o Genivaldo. Me parece que é Genivaldo, se eu não estiver enganado com o nome, o de Jesus. De Jesus. E isso eu tenho certeza que ele é, porque até no sobrenome dele está colocado, de Jesus. Então vamos chamar o Jesus, o mais novo, quem sabe, Jesus executado nesse país, no Brasil. Nós não nos assemelhamos com isso, nós não comungamos com isso. Então, não dá para a gente dizer que somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Talvez a parte da nossa responsabilidade, aí eu me incluo nisso, esteja em a gente ser tão doce, tão tolerante com esses que não merecem a nossa tolerância. Porque o Padre Ângelo lembrou já no encontro passado que houve um momento que Jesus
chamou de sepulcros caiados, chamou de falsos profetas. Jesus tomou do chicote quando transformaram a casa dele numa casa de comércio. Há momentos que é preciso ter firmeza, a firmeza profética, denunciando todas as irregularidades que estão à nossa frente, junto ao nosso caminho, para que a gente não seja conduzido a um caminho diferente, que não seja o caminho da justiça, do amor, da igualdade, ao paraíso, como está relatado, né, no Evangelho. Porque este é o desafio colocado para cada um de nós. Relatado lá no início dos Atos dos Apóstolos, mais especificamente a partir do 2º capítulo, onde diz claramente que todos partiam um pão entre as casas, que não havia entre eles um necessitado. Quem possuía alguma coisa colocava de maneira comum para que todos pudessem se servir daquele bem, daquele benefício. E todos oravam e davam graças a Deus por aquela experiência de vida. Então, talvez nos falte isso, um pouco mais de coragem. A coragem, por exemplo, de denunciar o prefeito aqui da minha cidade, a maior cidade, a maior do ponto de vista populacional, a maior cidade do sul de Santa Catarina, que chama os servidores dessa nossa amada cidade de vagabundos. Um vagabundo que passou a vida inteira e passa a vida toda às custas da política, nunca teve uma carteira de trabalho, nunca precisou bater um ponto, nunca precisou baixar a cabeça para as ordens de um patrão, chamando os servidores, a faxineira lá do colégio, a faxineira da unidade de saúde, o professor que fica lá com 25, 30, 40 alunos todos os dias, a professora que fica lá na creche cuidando de criancinhas com menos de 1 ano de idade, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, cuidando dos seus filhos, ensinando os seus filhos, os profissionais de saúde que ficam lá nas unidades de saúde, que percorrem as nossas casas, atendendo aos acamados, aos inválidos, esses sendo chamados de vagabundo por aquele que deveria ter o respeito pela população. Porque se não respeita os servidores, se não tem amor pelos servidores e os trata como vadios, qual é o sentimento que ele tem por essa população? Então, acho que nós precisamos ter um pouco mais essa atitude de peitar, de fazer frente àqueles que, de fato, são os responsáveis em semear o ódio, o desamor, a perseguição, a vingança, a indiferença à população, de um modo geral, e aqueles que atuam em favor da população. Então, Padre Ângelo, acho que eu me alonguei um pouco demais, mas a gente acaba ficando apaixonado pelo assunto, porque essa pessoa que trata os servidores dessa forma, ele é aplaudido pela maioria da população. Ele é aplaudido. Mas existe uma minoria consciente, crítica, que tem massa encefálica, que não come na mão dele. A começar pelos dirigentes sindicais, do Sindicato dos Servidores, no qual vai aqui o meu fraterno abraço e solidário abraço, e dizer que vocês me representam, porque eu agora deixo de ser, nesse momento, um comunicador desse canal para dizer que eu sou um usuário dos serviços que vocês prestam. E quero dizer a você, servidor e servidora, que dependo de que você seja vitorioso nessa luta, para que você seja reconhecido pela importância que você tem, e de fato tem, na nossa cidade e nas nossas cidades, para que a gente possa continuar a ser atendido com calor, com amor e com a dedicação que vocês dispensam a todos nós. Então, eu, João Paulo, como usuário dos serviços públicos, porque os meus filhos, os meus netos, assim como os filhos e os netos de todas as pessoas que eu conheço, servem-se dos serviços públicos. Então, a vitória de vocês é a nossa vitória. Se vocês tombarem, se ele for mais forte do que vocês,
nós também cairemos contigo. Então, servidor, fique firme, abrace o sindicato de vocês, se unam, porque Criciúma e todas as cidades onde existe serviço público, e existe, precisam do trabalho de vocês. E vocês precisam ser valorizados nisso que fazem. João Paulo, eu acho muito importante isso que você está colocando, porque é a reação da própria sociedade, né? O que muitas vezes acontece? A mídia está sempre do lado daqueles que a financiam, menos o nosso canal, né? Que não tem grande penetração e, por isso, ele é muito mais verdadeiro. Mas, digamos assim, o servidor, a pessoa que luta por um direito, ela é apresentada para a sociedade como alguém que é baderneira, é como alguém que é comunista, como alguém que é inconformado, que é vadio, que não trabalha, né? E aí aonde está o grande problema da sociedade, da população. Quando houve a reforma trabalhista, né, a mídia, a grande mídia, apresentava a reforma trabalhista como a solução para o desemprego, né, que se não houvesse reforma trabalhista, se não tirasse o direito dos trabalhadores, não haveria possibilidade de emprego, não haveria desemprego em massa, etc. Quando foi feita a reforma da Previdência, também se falava que se não houvesse reforma da Previdência, a Previdência ia quebrar, não existiria mais aposentados amanhã, etc, etc. Então, se coloca a grande mídia está do lado daqueles que a financiam. E aí ficam promovendo o que é contra o povo como se fosse uma coisa boa para o povo, né? Como fez assim quando apresentava um candidato a presidente como esse que está aí, né? E que era a solução e a salvação do povo brasileiro. Então, é importante que a sociedade, que nós, a sociedade civil, né, tenhamos essa consciência de que é necessário apoio àqueles que lutam por direitos, por melhores direitos. Porque fizeram a reforma da Previdência, dificilmente as pessoas que estão começando agora vão se aposentar, fizeram a reforma trabalhista que deixou os trabalhadores sem segurança, com muito menos direito do que tinham antes, e o desemprego está aí, a Previdência não quebrou e não vai quebrar, né? Então, é importante isso que você colocou, nessa luta que está sendo feita aí em Criciúma. Mas eu diria que não se trata só de nós até compreendermos a situação dessas pessoas que lutam e nos colocar do lado daqueles que lutam pelos direitos dos pobres, dos menos privilegiados, mas a gente também tomar posições de ajuda, de solidariedade, de luta com eles. Eu me lembro de uma frase do Luther King, né, que ele dizia, famosa, que ele dizia que ele não tem medo dos maus, ele tem do grito dos maus, do berro dos maus, mas ele tem medo da omissão dos bons. E os bons calam, ficam no seu lugar e não tomam posição. Aí a gente vê, por exemplo, quando tem manifestações de rua, né? Manifestações que visam lutar por direitos e denunciar as situações que vêm contra a população, que vêm prejudicar a população, e como é difícil as pessoas ir para a rua, como é difícil as pessoas aplaudirem e apoiarem quem se coloca numa atitude de luta por defesa dos direitos dos mais fracos, né? Se o presidente da República diz que o negro ele foi num quilombo onde as pessoas que pesavam menos eram 7 arrobas, está comparando o ser humano com um animal, e nós achamos que está certo, né? Até ficamos rindo como ele também fica gozando, e por aí afora. Então, a nossa atitude é muito importante, né? E aí, eu não sei para o João Paulo, se a gente poderia até ler aquele trechinho dos Atos dos Apóstolos, que fala exatamente dessa questão do ser cristão, que exige de nós uma posição, né?
um assumir a realidade que nós vivemos e que nos cerca. Né? Pode ser, João? Pode. Eu vou ler, então, eu fui da leitura de ontem, da Ascensão, né? Ascensão do Senhor, e eles estavam lá, não vou ler todo o trecho, mas Jesus os levou lá para uma situação local, e lá conversou com ele, depois ele elevou o céu, voltou para o Pai. E aí, os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim: os apóstolos continuaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. E eles, então, voltaram para a sua realidade e foram continuar a proposta de Jesus. Ele tinha dito antes: vocês serão minhas testemunhas, né? E agora em diante eu vou para o Pai e vocês serão as minhas testemunhas. E nós que somos cristãos hoje, nós teremos por missão, por obrigação. Né? Eu acho que o João Paulo ontem, quando a gente conversava a respeito disso, ele dizia uma coisa muito importante, né? Que o papel e a importância da gente se retirar e sentir um pouquinho aquela situação dos apóstolos que viveram aquele momento de encontro com Jesus, onde eles ficaram felizes, até na transfiguração eles quiseram construir 3 tendas, lá, uma para Jesus, outra para Elias, outra para Moisés, e tão felizes que eles contavam. Então a gente precisa desse momento de encontro com o Senhor para se fortalecer, e eu vejo que a Eucaristia deveria ser isso para nós, né? Infelizmente chamamos de missa, mas missa não diz nada. Seria a celebração da Eucaristia, aquele momento onde nós nos encontramos para celebrar a vida, celebrar a nossa luta da semana, a gente ter força para viver a situação e poder contar com o Senhor para frente, né? Saber que Ele caminha com a gente, isso é muito importante. Mas nós não podemos ficar só nisso, né? E, aliás, tem aquele canto que diz assim que a missa terminou, começou a nossa missão. Né? E é a nossa missão que é no mundo que nós vamos dizer se nós somos cristãos ou não. É no mundo que nós vamos dizer se nós somos discípulos, testemunhas de Jesus ou não. Nós temos que... Cristo nos disse assim: não, olha, aqueles que tiverem uma vida de amor, que souberem construir a sua vida pelo caminho que eu propus, esse vai participar comigo depois. Né? Mas é preciso primeiro descer a montanha, ir ali no meio do povo, sentir a realidade que está ali, lutar por esse mundo, transformá-lo como Ele fez, né? Ao ponto de dar a vida por nós. Então, é isso que eu acho que Ele está pedindo de nós, que nós saibamos também assumir a nossa vida cristã, não apenas de olhar para cima, mas a nossa vida cristã de assumir com a realidade transformadora. Isso é uma realidade que exige, né? Infelizmente, na política nós dizemos assim: a igreja e religião e política não se discute. Se discute sim, porque nós vivemos, a nossa vida, ela não é feita de gavetas, mas ela é uma totalidade, é uma realidade que se vive, né? E ela, então, tudo faz parte do nosso ser humano, do nosso ser cristão. Eu sou cidadão e sou cristão ao mesmo tempo. E sou mais cristão quando sou mais cidadão. E sou mais cidadão quando sou cristão. Quer dizer, é uma mão dupla, né? Mas eu vejo nessa atitude dos apóstolos, do Evangelho da Transfiguração, eu vejo o Cristo que me pede que eu assuma a minha realidade transformadora, né? E que lute para construir esse mundo que as pessoas possam ter os seus direitos respeitados, que as pessoas possam ter uma vida bonita, vivam em paz, mas não aquela paz imposta pela força, mas aquela paz fruto de uma vivência fraterna, solidária, de partilha, né? Quando eu rezo o Pai Nosso, eu estou dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E como é que ele vai ser santificado? Como é que eu vou construir o reino? Venha a nós o vosso reino. Mas que reino é esse? Que vida é essa? Né? Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, não é o pão nosso para a vida inteira,
Não é eu quero o pão tudo que está no mundo, mas ele nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Quer dizer, o necessário para a gente viver, e viver com dignidade. Não para ficar acumulando toda a vida. Né? Se a gasolina hoje está a R$ 8, R$ 9, não é porque existe uma guerra na Ucrânia. Ela está a R$ 8 porque o governo quer. Porque o governo quer partilhar, quer dividir os lucros com os acionistas, porque o petróleo não se extrai em dólares, se extrai em real. Né? E aí ele tem que ser valorizado por aqui. Então, há a necessidade realmente da gente fazer da nossa fé um compromisso de transformação. Né? E não podemos ficar inertes diante de uma realidade. Né? O que o Papa Francisco insiste conosco também é que a gente não fique indiferente. Né? Indiferente diante do sofrimento, né? Diante de milhões de famílias que estão obrigadas a deixar a Síria, o Iêmen, o Afeganistão, a Ucrânia, o Haiti, por causa de situações de guerra que é para gastar, vamos dizer assim. Né? Os armamentos bélicos são produzidos por empresas, indústria que precisa viver, que precisa jogar bomba no mundo, que precisa gastar, né, os equipamentos bélicos, porque eles têm que produzir para viver. Né? Então, precisam criar guerra, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. Não podemos ficar indiferentes ao Genivaldo, né, que morreu, porque a gente não tem... o João Paulo colocava que nós não temos culpa, e não temos. Mas, indiretamente, a gente vai, de alguma forma, também ter alguma responsabilidade enquanto a gente não assume isso de uma forma, digamos assim, de denúncia, de coragem de fazer da nossa fé um compromisso real de mudança e de transformação. O Beto, João, podemos botar aquela musicazinha da Transfiguração? Podemos. O João Paulo quer completar ali. Está ótimo, padre, está muito bom. Deixa só colocar aqui um pouquinho a Lourdes falando que ela foi hoje saiu, e 3 pessoas que votaram no atual presidente, se não vão votar mais, já viraram aí os seus pensamentos, pessoas que lutaram a favor a isso. Ela está dizendo também que é preciso ter uma reforma política no país, e também elogios aí pelo Luciano, ao Padre Ângelo, ao João, ao Beto, enfim, a programação de hoje. E eu aqui, gente, nós já estamos fechando o programa de hoje. Claro que a gente vai botar a música ainda, vamos ouvir a reflexão final do João e do Ângelo. Mas assim, eu saio hoje desse programa pensando o seguinte: hoje eu sobrei aqui, né? Hoje eu não precisei intervir tanto, mais aprendi, mais fiquei observando e aprendendo. O encontro dessas 2 pessoas que têm uma caminhada que às vezes a gente pensa que sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. Então, parabéns a vocês 2. Então, eu me sinto muito feliz, porque a RSU ela tem que ser passada de pessoas para pessoas, tem que se transformar isso aqui numa organização comunitária que não seja do Beto, né? Que seja da comunidade de uma forma geral. E hoje eu percebi que nós estamos no caminho certo. Uma coisa que eu sempre quis: bom, vamos ter que trazer pessoas que façam um programa diferenciado, à altura. João e Ângelo, hoje, com toda a sinceridade do mundo, não precisa mais do Beto Madeira para promover debates importantes igual de vocês hoje, porque hoje, de fato, foi uma lição de vida aqui para mim. Eu quero agradecer a vocês. Antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho primeiro, João. João, a tua reflexão final. Bom, dizer que fico muito feliz, né, com o resultado desse nosso programa. Foi fácil de perceber a presença do Espírito Santo por aqui, porque tenho certeza absoluta que essas 3 figuras que estão aqui foram hoje instrumentos, né, da paz, do amor,
né, fazendo denúncias fortes, mas, ao mesmo tempo, colocando claramente que cada um de nós tem compromissos, tem papel, né, que não adianta, como disse o Ângelo, ficar olhando, né, a assunção do nosso Senhor, que foi para o céu, né, que a gente tem que se voltar para a nossa realidade e que nós estamos aqui para dar continuidade ao projeto iniciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Beto, fiquei muito feliz de estar outra vez contigo e com o Ângelo, e quero desejar a todos e todas que nos acompanharam nessa noite uma excelente semana que se avizinha. Ângelo, tu queres encerrar com aquela música ou tu queres fazer uma reflexão em cima dela? Não, pode encerrar com a música, porque ela vai falar exatamente dessa transformação do lugar que a gente coloca. Só diria uma palavrinha também final, dizendo assim que fazer um programa com vocês é uma beleza, uma tranquilidade, porque o João Paulo, sobretudo das suas reflexões, ele é de uma sabedoria que eu fico assim muito admirado e muito feliz, né, de escutá-lo, porque ele tem uma capacidade muito grande de reflexão e de uma reflexão assim sábia. Então é bom estar contigo fazer programa contigo, João. E o Beto também aí que está junto. Não aprendi tanto assim não, Beto. Tu tens se tu escrevesse um livro, tu tens uma sabedoria também muito grande com as pequenas intervenções que tu fazes. Aqui é porque mais um programa é o João Paulo e a gente que está aí. Mas o que eu gostaria de deixar exato, assim como mensagem final, da leitura que a gente fez ali, que nós temos muita gente, infelizmente, que faz da sua fé aquilo que os apóstolos fizeram, buscar apenas uma satisfação pessoal, de se sentir feliz. Uma vez eu estava numa celebração e depois da celebração o cara chegou e disse assim: "Pai, não gostei do seu sermão." Eu disse: "Por quê?" "Porque o senhor não me emocionou." O negócio é emocionar, não é emocionar. Eu estava no outro lugar também, eu abri o microfone para quem quisesse discordar, era justamente no dia da transfiguração. Aí, e eu tinha falado sobre aqueles que ficam olhando para o céu e não descem para a terra para trabalhar. Então, aí uma senhora disse assim: "Pois é, padre, o senhor falou aqui, agora a gente sai daqui preocupado, eu vim aqui para encontrar a paz, sair daqui feliz, tranquilo, agora eu vou ter que sair daqui preocupada." O senhor... Aí eu disse, e a turma bateu palma para ela. Aí eu disse assim: "Tá bom, tá vendo bem aqui, a senhora é bem aquela pessoa que quer fazer da fé, aqui, olhar lá no tabor, ficar olhando para cima, para Deus, e não tem na realidade, mas a senhora, porque mas tem um pessoal que está sofrendo lá, então nós precisamos ir para lá." Né? E eu acho que tem muita gente que faz a religião assim. Né? Então, por isso, quando tem essas missas carismáticas, esse pessoal aí vai lá, bate palma, e vai lá. E depois que sai dali, diz o Frei Beto, vão tudo votar no Bolsonaro. Aí que religião é essa? Né? Mas então, essa coerência da nossa fé, e que Jesus disse bem claro: "Eu vou para o Pai, aqueles que me seguirem também vão, vocês vão ser minhas testemunhas. Se vocês me testemunharem, vão estar comigo. Se não, não sei para onde é que vão." Né? Mas que é importante essa tentativa de coerência, claro que com as falhas, porque quem de nós que não falha, né? Mas é importante ter uma coerência de vida e de se colocar do lado daqueles que lutam em defesa da vida, em defesa dos direitos, em defesa do ser humano. Padre Ângelo, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. João, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. A todas e todos vocês, muito obrigado. Espero que vocês assistam esse vídeo, que compartilhem com seus amigos e convençam a assistir esse vídeo, que certamente as pessoas vão ter uma outra concepção do que estamos vivendo nesse momento. A todos e todas, muito obrigado. Nos encontramos na próxima segunda, no programa Toda Segunda. Forte abraço. Valeu. Mas tu convidas a montanha a descer,
e enfrentar toda e qualquer dificuldade para fazer este teu reino acontecer. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória, que nossos atos resplandeçam tua memória. Ordem do Pai, este é meu filho muito amado. Sejam felizes, façam o que ele vos disser. A humildade, a mansidão e a caridade são estes passos para escutar o que Deus quer. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória, que nossos atos resplandeçam tua memória. Toda a verdade no Tabor bem revelada exprime a vida e o sonho do cristão, tomando a cruz em toda a sua caminhada, transfigurando o seu próprio coração. Transfigurados, ó Senhor, em tua imagem, seremos sempre testemunhas da mensagem do teu amor, da tua cruz e tua glória, que nossos atos resplandeçam tua memória.